Senhores, vocês vão ter um prazer incrível nos próximos 30 minutos. Essas são notícias maravilhosas que vou contar para vocês agora. Faz tempo que eu não sentia tanta alegria por causa de uma notícia. Imaginem só, vocês acordam em uma manhã, digamos de outubro de 2026, às vésperas das eleições, ligam as duas maiores redes de notícias dos Estados Unidos. E vocês não ouvem que Trump é horrível? Ninguém diz a vocês a cada minuto que Trump está sumindo. Um demônio do inferno e que, assim que ele desaparecer, o mundo finalmente vai respirar aliviado. Bom, talvez ainda não fique perfeito, mas vai ser muito melhor do que agora, com ele no poder. E não é que eles sejam bons e de repente comecem a falar algo sobre Trump, não, é só o fato de que eles vão parar de falar. Essas maldades completamente infundadas já não vão mais existir. Seria impressionante, certo? E isso, se acontecer, será um choque para dezenas, se não centenas de milhões de telespectadores dessas redes em todo o mundo. Bem, você já deve ter adivinhado, estamos falando da CNN e da CBS. CBS. A CNN está em todos os hotéis, em todos os aeroportos, no mundo inteiro, em todos os bares. E a cada segundo repete, Trump é terrível. Depois ficam em silêncio por um segundo, dizem alguma coisa, e depois de novo, Trump é terrível. E logo em seguida, Trump é terrível. E de repente, em vez disso, a CNN de repente começa, imagina só, a contar algo neutro, simplesmente o que está acontecendo. Tenho certeza de que algumas dezenas de milhares de telespectadores da CNN cometeriam suicídio, correndo e batendo a cabeça na televisão. De onde, de qualquer forma, ainda vai vir o quê? E dá para viver também com o Trump? Como assim com o Trump? Com ele dá para viver. Ou seja, talvez não digam nada de bom. Vão falar assim, direto, igual falam lá na Newsmax, né? Não, mas simplesmente não vão falar besteiras. Isso vai ser uma revolução para milhões e milhões e milhões. E quem mora na Ucrânia vai ficar maluco. Quem mora na Bélgica vai pirar. Quem mora em Israel ficará impressionado, mas quem vive nos Estados Unidos da América vai se surpreender ainda mais. Essas pessoas só assistem à CNN, porque tudo o que a CNN diz do ponto de vista deles é 100% verdade. Bem, o que aconteceu para eu estar falando essas bobagens, né? Mas todo mundo entende que nenhuma palavra de verdade dessas redes vai chegar até nós. Bem, não chegava antes, não chega agora, e pela lógica não vai chegar. Engano. Vamos falar sobre isso. Vocês ficarão completamente, como já disse, surpresos, atônitos, felizes. Essa história, então, os grandes meios de comunicação tentam apresentar como uma história, digamos, de jornalismo reverso, certo? E eu vou mostrar para vocês agora que, embora isso seja, claro, muito importante, é, na verdade, eu diria, o detalhe mais insignificante. Antes disso, vamos combinar algo honestamente. O que vocês pensaram? Que nesses 30 minutos vocês vão receber algo para que tenham motivo para ficar, certo? Mas primeiro, o que vocês não vão receber? Vocês não vão receber mentiras. Por mais doce que a mentira seja, vocês não vão recebê-la. Desculpem, estamos de dieta agora. Nós simplesmente não temos mentiras, certo? Vocês não vão ouvir invenções. Ah, vocês também não vão receber achismos. Ah, seria bom se fosse assim. Vamos contar como se fosse verdade, né? E vocês não vão receber sujeira, só pela sujeira, certo? É isso. Em que nós realmente nos diferenciamos de muitos blogueiros russófonos que estão do outro lado do balde sujo. Não estou falando do oceano. O que vocês vão receber? Primeiramente, vou explicar detalhadamente o acordo que a maioria dos canais resume em uma frase só. E vocês vão ver nela quem comprou quem. Por quanto? Não é tão importante, mas é curioso saber. E por quê? Por aqui, aconteceu que por esse valor dá para comprar, tipo, 2 países. Em segundo lugar, e isso, como dizem, pouca gente vai te contar, eu vou te dar citações reais. Não é uma paráfrase, não é o que dizem, são palavras autênticas que os apresentadores, digamos, da própria CNN pronunciaram no ar sobre o Trump, sobre Israel, sobre nós. Você vai ouvi-los e decidir por si mesmo se essa emissora merece ou não o que está acontecendo com ela agora.
Ou que horror o que está acontecendo com ela, né? Ouçam, todos ouçam, e eu não vou decidir por vocês. Não é meu trabalho é investigar. Em terceiro lugar, responderei a uma pergunta aparentemente paradoxal. O que é mais assustador, quando um canal de TV começa a elogiar um político ou quando ele simplesmente para de criticá-lo? Dica: a resposta certa vai te assustar. E por fim, mais perto, vou te dizer um número. Um só, não tem a ver com Israel ou com Trump, não tem nada a ver com política. E é exatamente por isso que é a coisa mais perigosa de toda a nossa história. Eu poderia dizer esse número agora, mas se eu disser esse número agora, vocês não vão entender por que ele faz os pelos das costas ficarem em pé. Bom, para quem tem pelos nas costas. Então vamos por partes. Se você se interessa por como a máquina funciona, não por quem brigou com quem, que decide o que você vai pensar amanhã, então fique, porque é exatamente sobre isso. Vamos começar com quem está em todas as manchetes. Barry Weiss, em todas as manchetes. Jornalista, brilhante, sem concessões, abertamente pró-Israel. Ex-New York Times. Ex-New York Times, você pode dizer. Sim, mas ela saiu de lá em meio a um escândalo. E com uma carta aberta, na qual acusou sua própria redação de perseguir aqueles que pensam um pouco diferente do que é permitido. E quem decide o que é permitido, quem decide é quem manda. Ela escreveu em uma carta aberta ao jornal mais poderoso do planeta: vocês me chamaram de sionista e fanática. Vou responder imediatamente e claramente: sou culpada de todas as acusações que vocês fizeram contra mim. Senhoras e senhores, para deixar claro que ela não era fanática, o que é importante para um retrato honesto, ela criticava fortemente o governo Netanyahu e aspectos da política israelense. Não é só uma figura decorativa, mas tem opinião própria. Em 2021, Barry Weiss lançou uma pequena publicação independente, chamava-se Free Press. A assinatura saltou para 1,5 milhão de pessoas quase imediatamente. Desses, cerca de 100.170.000 eram pagantes. Bem, na verdade, isso é uma gota no oceano para o New York Times, mas é impressionante. 175.000 assinantes pagantes. Além disso, ela ainda lançava então para 1,5 milhão. Boa, animada, mas pelos padrões de um grande negócio de mídia, é uma história minúscula. Agora prestem atenção. Em outubro de 2025, a corporação Paramount compra esse pequeno jornalzinho. Sim, aquele jornalzinho da internet. Por quanto você acha? Por 150 milhões de dólares. Como assim, 150 milhões? Só por uma newsletter? Tipo, só uma newsletter enviada por e-mail. Lembrem-se, isso não é uma correspondência. Voltaremos a isso depois. Porque quando o preço não faz sentido, significa que não compraram aquilo que está escrito no recibo. Pagaram, mas não compraram a newsletter, compraram o editor, compraram a Barry Weiss. E no mesmo dia, Barry Weiss se torna o editor-chefe da CBS News, uma das 3 lendárias redes de transmissão da América, da própria CBS, onde, bem, algum dia trabalhou Walter Cronkite. Um homem em quem o país confiava mais do que no próprio governo. A Paramount não comprou um jornalzinho, a Paramount comprou a editora que tinha contrato com esse jornalzinho. Bem, digamos que ela tinha a própria empresa, por assim dizer. Quando, por assim dizer, ela fez o estatuto da sua empresa, ela escreveu que era editora lá. Compraram a visão de mundo, compraram o caráter, compraram a convicção, compraram a intransigência e colocaram tudo isso à frente de uma enorme rede. Uma das 3 maiores da América. E a história teria acabado aí. Bom, trocaram o editor. Acontece. Fizeram um ajuste, certo? Mas então acontece o que nos trouxe aqui. Porque por trás de toda essa compra está David Ellison. Ele é filho de Larry Ellison, fundador da Oracle, provavelmente uma das pessoas mais ricas do planeta. E ele fica revoltado com o que dizem e escrevem 80 meios de comunicação, informação sobre o grande e o mundo. E ele tem um estúdio chamado Skydance. Bem, primeiro ele comprou a Paramount, junto com a CBS.
Porque quando você compra uma empresa, ela já comprou várias outras empresas nesse tempo. Isso se chama portfólio, certo? No portfólio dele tinha a CBS. E em fevereiro de 26 foi anunciado um acordo que tirou o fôlego do mundo da mídia. 110 bilhões de dólares pela Warner Brothers. E então, o que você diz? Pense por si mesmo. Segure-se firme. Segure-se na cadeira, porque a Warner Brothers é dona de uma série de canais de televisão, inclusive. Preparados? E quem compra a empresa mãe da Warner Brothers automaticamente se torna dono da CNN. Grandes negócios nos Estados Unidos precisam obrigatoriamente passar pelo Departamento de Justiça. Às vezes, são discutidos no Congresso e até no âmbito da presidência. No governo Trump, a compra da Warner pelo Ellison e, consequentemente, da CNN não gerou nenhuma objeção. Acho que houve muita comemoração. Foi um entusiasmo total. Em 12 de junho de 2026, o Ministério da Justiça deu sinal verde. O acordo será fechado até o outono. Você entende o que isso significa? Vamos falar devagar, porque esse é um momento que merece ser dito em voz alta. Uma pessoa, David Ellison, assume o controle. 2 das 5 maiores redações de notícias da América. CBS e CNN ao mesmo tempo. E a editora cuja visão de mundo ele define é Bari Weiss. Na família Ellison, há uma força pró-Israel aberta, sem esconder nada. Logo após o ataque de 7 de outubro à Skydance, sob a liderança de David, divulgou uma declaração oficial em apoio a Israel. E reforçou isso com uma doação para a Magen David Adom. O pai, Leri, é um grande doador para organizações israelenses. Sua Oracle construiu em Jerusalém um data center subterrâneo protegido para as necessidades do governo e das estruturas de defesa. Lembre-se desse detalhe. Sobre o data center, agora ele parece tipo, bem, o segundo não é supérfluo. Sim, não é supérfluo. Em instantes, ela se encaixará e vai dar aquele clique, como a peça final de um quebra-cabeça. Então, uma pessoa com uma posição clara coloca um editor com uma posição clara à frente das redes, que tinham uma posição completamente oposta, clara, mas oposta. E é aqui que não precisamos de adjetivos, mas de provas. Você não é obrigado a acreditar apenas na minha palavra, certo? Vamos ouvir o que essas redes, através de seus, digamos, destacados apresentadores, produtores e outros, diziam. Palavras literais, do arquivo, certo? Christiane Amanpour, lenda da CNN, novembro de 2020 no ar. No contexto do aniversário da Noite dos Cristais. Espero que vocês saibam que esse foi o pogrom que deu início ao caminho para o Holocausto. Ela compara os 4 anos de Trump com o que os nazistas fizeram com os judeus. Ela tem a ousadia. Eu não quero comparar isso com nenhum epíteto. Trump com o que os nazistas fizeram com os judeus. Desgraçada torta. Literalmente. Então ela informou. Isso foi um tiro de advertência nazista contra a nossa civilização. Ou seja, o que Trump está fazendo. 4 anos de Trump lado a lado com sinagogas em chamas. Como eu sei com certeza que ela não é idiota, só resta uma opção. Ela é uma canalha. Não tenho outra palavra para ela. Ah, desculpe, achei mais uma, víbora. E depois ela admitiu. Ela não deveria ter colocado esses 2 pensamentos juntos. Pensamentos. Você entende? Ela chama isso de pensamentos. Ela foi ao ar para milhões. Pensamentos ela coloca juntos. Mentirosa desprezível. A mesma Amanpour. Em 2025, após a libertação dos reféns israelenses que passaram mais de 2 anos em cativeiro do Hamas, ela sugere no ar que os reféns talvez tenham sido tratados melhor do que o cidadão médio de Gaza. Os reféns. Alguns morreram por tortura, espancamentos e desnutrição. Cativeiro com os terroristas. Melhor. E depois ela vai escrever que lamenta a formulação. Lamenta de novo depois. Sempre depois, né? Eles sempre usam essa tática na CNN. Primeiro dizem que está acontecendo algo horrível, que vai causar indignação nas pessoas. E depois esperam 2, 3 dias ou semanas, por assim dizer. E aí, discretamente dizem, talvez eu não estivesse totalmente certa, talvez não totalmente.
O próximo, então, é o sujeito da CNN, Don Lemon. Que canalha. Meu Deus, que canalha. Ao vivo. Uma citação que ainda é lembrada na América até hoje. A maior ameaça terrorista em nosso país são os homens brancos. Ele é um homossexual negro afeminado, ou seja, ele não é um homem. E depois de alguns dias, quando a tempestade começou, ele não pediu desculpas. Não, ele disse que nós temos provas mais do que suficientes. Como dizem por aqui, ele dobrou a aposta. Depois disso, ele foi pego mentindo várias vezes sobre o que os brancos supostamente fazem com os negros. Mas isso não incomodava nem ele, nem a liderança dele. Não incomodava, mas na verdade ele acabou sendo demitido. Quando surgiram histórias comprometedoras sobre o contato dele com uma mulher, apesar de ser gay, e com funcionárias da CNN em particular. Mas ele tinha esse certo desprezo por mulheres. No entanto, por algum motivo, ele dizia que homens brancos eram o maior perigo. Porém, no fim, o maior perigo para as mulheres foi ele mesmo, agora Sarah Sidner. Também apresentadora da CNN. Nos primeiros dias após 7 de outubro, ela divulga no ar, citando o gabinete do primeiro-ministro de Israel, uma história que não foi confirmada de forma alguma. Simplesmente foi divulgada. Sim, ela precisou se desculpar ao vivo. Então, eles inventaram algo? Alguma coisa ruim sobre Israel. Depois inventaram que receberam essa informação diretamente do gabinete de Netanyahu em Israel. E depois, quando houve indignação do público, pediram desculpas discretamente. E Tayana Magnai também. Correspondente internacional da CNN. Chama os israelenses de lixo. Ou seja, simplesmente lixo. Todos são lixo. Eu sou um lixo. Aqui parte dos ouvintes também são lixo. Aqui, esse tweet, ela fez isso no Twitter. Depois ela apagou. Mas a internet, como sabemos, lembra melhor do que eles gostariam. E você acha que ela teve alguma consequência por isso da CNN? Não. Como assim? A diretoria e equipe principal desta organização acreditam que judeus, especialmente os que foram para Israel, são escória. É isso. E a cereja do bolo, como dizem, direto do arquivo. Reza Aslan, que tinha seu próprio programa na CNN, publicamente chama o atual presidente dos Estados Unidos de uma palavra que eu não vou pronunciar aqui neste vídeo. E antes disso, Kathy Griffin, co-apresentadora da transmissão de Ano Novo da CNN, posa com uma réplica da cabeça decepada e ensanguentada do Trump. Eu não me enganei. Bem, na verdade, por causa disso, nós nos separamos 2 vezes. Afinal, a cabeça decepada e ensanguentada do Trump foi um pouco demais, até mesmo para a CNN. Vou até dar para vocês uma variação de anos para mostrar que não é algo que ficou concentrado em um momento só, entende? Não é um deslize em um dia ruim. Isso é um padrão. É uma reputação construída ao longo do tempo. E agora, uma rede com esse tipo de reputação acumulada passa para as mãos de uma pessoa que doou milhões para a ambulância de Israel e construiu um bunker de data center em Jerusalém. Dá para sentir como a tensão começou a aumentar, né? Você acha que na CNN tem muitos rostos felizes e pessoas se parabenizando porque Larry vai se tornar o dono e você, o chefe? A maioria vai te contar essa história exatamente assim. O pêndulo balançou. Dizem que houve uma certa inclinação para a esquerda e agora vai haver uma certa inclinação para a direita, como se fosse assim mesmo, e aí colocam um ponto final nisso. Mas eu peço que você não coloque um ponto final. Nenhuma vírgula precisa ser posta. Aqui começa o que valeu a pena esperar. Agora vou lhes dizer uma coisa, como dizem meus parentes georgianos, que eu não disse no começo de propósito. Em toda essa história, há um episódio. Não é sobre Barry Weiss, nem sobre os Ellisons, nem sobre Israel, nem sobre Trump. É algo pequeno. No contexto de 110 bilhões é insignificante. Mas é justamente ele que transforma um belo drama sobre a troca de editor em algo completamente diferente. Isso deveria incomodar qualquer um, tanto os de esquerda quanto os de direita, e até mesmo quem nem mora na América, certo? Mas primeiro você precisa entender por que ambos os extremos nessa discussão, tanto os que comemoram quanto os que se indignam, estão errados. E ambos caem na mesma armadilha. Veja o que Barry Weiss já fez na CBS. Ela usou imagens um pouco antes. Essa é a melhor previsão para o que ocorrerá na CNN. Demitida, formalmente por acordo mútuo, mas na verdade forçada a sair, a chefe do escritório de Londres da CBS. Ela trabalhou na emissora por 25 anos.
O motivo, segundo vazamentos, Weiss considerou a cobertura sobre Gaza e o Irã feita em Londres como anti-Israel. Foi dita uma frase no estilo: eles lá são como o Hamas mesmo. A matéria do programa 60 Minutos sobre torturas em prisões em El Salvador foi retirada do ar. O repórter que fez a matéria classificou a decisão, sem rodeios, como política, e disse que agora a administração, na prática, tem poder de veto sobre o que será exibido na CBS. Antes disso, os apresentadores do noticiário da noite saíram. A equipe mudou, o tom mudou. Esse é o retrato do que vai acontecer com a CNN, ou seja, até o outono. Não é difícil de prever. E isso já é um fato que aconteceu na rede vizinha. E agora isso só vai ser ampliado. Agora, atenção. Ponto-chave, uma virada. Quem simpatiza com Israel e está cansado das transmissões tendenciosas, provavelmente está pensando agora: ótimo, finalmente, justiça. E quem está do outro lado pensa: isso é o fim da imprensa livre. E sabe de uma coisa? Eu sou quase um libertário. Eu sou a favor da liberdade de expressão, no sentido em que John Milton defendia lá em 1644 na sua obra, Areopagitica. Que a verdade e a mentira lutem abertamente, e a verdade vencerá. E é exatamente por isso que vou dizer algo que talvez não agrade a nenhum dos lados. Ellison comprou essas redes, com o próprio dinheiro dele. É propriedade dele. Formalmente, por assim dizer, ele tem todo o direito de formar a redação como quiser. Se um bilionário compra um jornal e o transforma do jeito que quiser, isso é o mercado. Isso é liberdade. Se não gosta, não assista. Abra o seu próprio e concorra. Vá para outros. Tem muita concorrência, tem muitas redes, mas não é assim que deveria funcionar. Quem grita censura só porque o proprietário fez o que quis com sua própria propriedade, não entende o que é censura. Lembre-se dessa diferença. Ela é o ponto central de tudo. Um proprietário privado fazendo o que quiser com seu megafone é normal. Esse é o mercado de ideias. Aqui não há violência, ninguém tirou nada de ninguém sem pedir. E agora, aqui está o número que, como eu disse, muda tudo. 16 milhões de dólares. Que número é esse? Antes que o acordo fosse aprovado, a Paramount pagou 16 milhões de dólares para resolver um processo movido pessoalmente contra a CBS por Donald Trump. O processo foi por causa de como o programa 60 Minutos editou a entrevista com Kamala Harris. E o detalhe que muda tudo. Isso aconteceu exatamente quando essa mesma empresa precisava desesperadamente que o governo, o órgão regulador, aprovasse sua fusão gigantesca. Percebe? Isso não é o mercado, é algo totalmente diferente. Quando um proprietário privado muda a redação, ele está lidando com o que é dele. É dele, é propriedade dele, ele coloca onde quiser, até debaixo da cama se quiser. E quando o presidente em exercício processa uma empresa que depende da assinatura dele próprio, ou seja, da sua administração, paga para ele 16 milhões e, segundo dizem, o que a empresa nega, ainda discute mais 20 milhões em publicidade social a favor dele. Isso já não é uma troca livre, isso é uma forma de pressão. Esse é o poder do Estado, que foi transformado em moeda para comprar o silêncio da imprensa. E aqui está a minha regra crítica. Na verdade, é por isso que estamos fazendo este canal. Se para realizar algo é preciso tirar de alguém, sem o seu consentimento, sua propriedade, sua liberdade ou sua vida, isso é errado. Mesmo que alguém se beneficie ou fique melhor com isso. Ellison, ao comprar a CBS, não tirou nada de ninguém. Quando o presidente de qualquer partido pode obrigar uma empresa de mídia a pagar e mudar o tom para operar por meio de processos e órgãos reguladores, isso tira algo de todos nós. A única razão da existência da imprensa livre é retirada. E agora vem o mais importante. Quem apertou esse botão hoje? Ou seja, um republicano. E amanhã? Amanhã será um democrata, porque o democrata estará na Casa Branca. E o botão já está ali na mesa, já testado. O precedente foi criado, o preço foi definido. 16 milhões uma assinatura. Aquele que hoje se alegra porque finalmente são os nossos, está dando ao seu adversário de amanhã a mesma alavanca. Isso não é uma arma de um lado só, é uma arma de qualquer um que esteja na cadeira. E alguém vai sentar lá. Bem, não daqueles em quem você votou.
Hoje eles pressionam aqueles de quem você não gosta, e amanhã pressionam aqueles que você ouve. Como se sabe, não se faz a conta antes da hora. Essa negociação será avaliada só em outubro e não por quem a iniciou. Agora, por que tudo isso para o outono? Bem, porque estamos sempre falando sobre o outono. Para outubro, novembro de 26. E para as eleições? Você provavelmente espera que eu diga, a CNN e a CBS vão começar a elogiar o Trump. Não, não, não. E aqui está o paradoxo que prometi no começo. Eles não precisam elogiá-lo de jeito nenhum. Basta eles pararem de criticar. Pense bem em como isso é mais sutil e muito mais poderoso. O elogio aberto é visível. O espectador sente a propaganda de longe. Ativa-se a imunidade, a pessoa fica tensa e não acredita. Mas e o silêncio? Mas ela simplesmente não é visível. E como alguém vai se indignar quando ela não está lá? Quando uma matéria sobre um tema incômodo simplesmente não aparece? Quando uma pergunta incisiva não é feita? Quando uma investigação, silêncio ou dúvida são retirados por falta de comentários? Quando 10 más notícias sobre política se transformam em 3, enquanto as 3 boas continuam sendo 3? Ninguém mentiu. Ninguém foi enganado com uma mentira direta. Ninguém, eu não sei, só mudaram o enquadramento. E a visão de mundo de milhões de pessoas antes das eleições muda alguns graus. E com essa diferença de alguns graus, o navio acaba chegando em um porto completamente diferente. Parar de criticar é mais perigoso do que começar a elogiar, pois a mentira pode ser descoberta e desmentida. Milton e Mill abordaram esse tema. Mas o silêncio não pode ser capturado. Não se pode refutar uma história que nunca existiu. Não se pode discutir uma pergunta que nunca foi feita. E até novembro, 2 das 5 principais redes da América estarão sob o mesmo teto, sob a mesma direção editorial. Isso não é um voto nas eleições. É o ajuste do ar que o eleitor respira enquanto vai até a urna. Deixe-me esclarecer o que quero dizer. Antes da compra do Twitter por Musk, era esse o ar. Praticamente 100 meios de comunicação de massa trabalhavam ferozmente contra Trump. Musk comprou o Twitter, reformulou completamente e agora não é mais uma plataforma pró-Trump, mas sim uma plataforma universal, onde todos os pontos de vista são expressos, o que é uma grande vantagem para aquilo que chamamos de liberdade. Muitos blogueiros se juntaram a Musk, mas o bastião ainda eram 4 grandes gigantes da televisão, CBS, NBC, ABC, CNN, além da Fox, que passou de uma posição de direita para uma centrista. Se agora a CNN e a CBS se tornarem neutras, ou, como suspeitamos, levemente à direita do centro, o quadro será o seguinte: Fox, CNN e CBS vão fornecer informações objetivas e, possivelmente, um pouco mais positivas sobre os republicanos e Trump do que uma postura centrista. E 2 redes, ABC e NBC, que eram de extrema esquerda, passam, digamos assim, um pouco mais para o centro, ficando um pouco à esquerda do centro. Principalmente porque Trump processou a mídia várias vezes, ganhou todas elas, e eles vão ter medo de exagerar. Ou seja, o que aconteceu em 1922 e 1923, provavelmente, não vai acontecer. Eles vão ter medo. Você pode pensar, isso é problema dos americanos. O que tenho a ver? Moro em Tel Aviv, Toronto ou Berlim? E agora vamos voltar ao detalhe que eu pedi para lembrar, ao data center em Jerusalém e à empresa Oracle. A CNN não é uma rede americana, ela é dos Estados Unidos, mas é uma rede internacional mundial. A CNN International está em hotéis, aeroportos, cafés ao redor do mundo, em todos os continentes. Para uma grande parte do planeta que não fala russo, que não assiste canais locais, o que acontece no mundo é exatamente o que a CNN mostra. Bem, em russo, como em qualquer idioma, a CNN tem em inglês e outros idiomas. Posso estar enganado, mas acho que já vi CNN em alemão e outros idiomas também. O tom da CNN muda, e isso muda a visão de mundo de centenas de milhões de pessoas fora dos Estados Unidos. Agora, una essas 2 camadas. A família Edison, através da Oracle, possui a infraestrutura, as nuvens, os data centers, aqueles mesmos canais pelos quais circula a vida digital de governos e empresas em todo o mundo, incluindo uma instalação protegida em Jerusalém. E agora, através da Paramount Skydance, também controla a voz da CBS e da CNN.
O canal e o megafone estão nas mesmas mãos. Aqui está, a última peça do quebra-cabeça que no começo parecia uma peça extra. Aquele que controla tanto o meio pelo qual a informação flui, quanto o conteúdo e como ela soa, não está isento de influenciar as eleições. Ele possui algo para o qual ainda nem temos uma palavra adequada no mundo livre. Algo vai mudar no nosso mundo por causa disso? Sim, sim, sim. Silenciosamente, sem declaração de guerra, sem um único tiro, a percepção do que bilhões de pessoas consideram como realidade começará a se ajustar um pouco para outro lado, e a maioria nem vai perceber isso. Vocês vão perceber, é claro, porque já estão treinados, quantas vezes nós realmente falamos sobre o mesmo assunto. Bom, e se você assistiu até agora, então isso te interessa, te preocupa, te inquieta, não sei, é difícil dizer exatamente. Do meu ponto de vista, a própria situação está se desenvolvendo muito bem, mas também existe um perigo. É justamente sobre esse perigo que eu estava falando. O monopólio do megafone só funciona enquanto as pessoas não têm outro megafone. Graças a Deus, os conservadores, nós temos agora um megafone, eu diria até vários megafones. E enquanto houver concorrência entre os megafones, tudo está bem. O ideal seria todos falarem a verdade, mas só alguém muito ingênuo acharia isso possível. Enquanto houver interesses, enquanto houver dinheiro, enquanto houver a possibilidade de influenciar os acontecimentos, sempre haverá alguém que vai empurrar suas próprias ideias, vamos chamar assim, né? Seus próprios desejos. E se ele conseguir tomar conta de todos os meios de comunicação, como aconteceu aqui há uns 10 ou 12 anos atrás, isso é uma situação absolutamente terrível. Por isso, se não conseguimos fazer com que todos sejam neutros, não conseguimos alcançar isso. E se não conseguimos alcançar isso sem parcialidade, então precisamos garantir que ninguém tenha um monopólio absoluto. Eu não me importo com o monopólio de sapatos, eu não me importo com o monopólio de água, certo? Eu me importo muito com o monopólio da informação, porque disso depende tudo. Aliás, o fenômeno que chamamos de blogueirismo também desempenha um papel importante. Agora mesmo, você está assistindo à prova desse independente que não perguntou a ninguém: posso ir ao ar? Nossa luta é simples. Não acreditar no silêncio. Perceber não só o que foi dito, mas também o que foi silenciado. Fazer aquela pergunta que talvez agora ninguém mais faça significa apertar o grande botão. Por que estão me mostrando isso exatamente desse jeito? E a quem interessa que eu pense exatamente assim? Eu ensino isso no Wushu, como fazer essas perguntas no mapa do caminho para a liberdade. Esse é um canal separado. Agora mesmo vocês treinaram essa habilidade por 30 minutos, isso é liberdade. Não aquela que te dão, mas aquela que está na sua cabeça. Porque é só aí que começa a liberdade. Só aí. Se essa análise foi útil para você, deixe seu like. Isso ajuda vozes como a nossa a romperem o silêncio das grandes redes. Neste canal, todos os dias, eu analiso com vocês, de forma breve e ao que me parece objetiva, uma notícia, o que aconteceu e o que isso realmente significa. E se você se interessa não pelo que aconteceu, mas por como funciona a máquina que decide o que pensamos, eu tenho um segundo canal, como já disse, chamado Roteiro para a Liberdade. Lá, 2 vezes por semana, nós vamos até a raiz do assunto, devagar, profundamente, para quem gosta de pensar. Por exemplo, no próximo episódio, vou responder a uma pergunta que hoje só mencionamos de passagem. É possível, por lei, proibir as autoridades de apertarem esse botão? Será que o remédio que estamos aplicando agora não vai acabar sendo pior do que o próprio mal, pior do que a doença? O link está aqui embaixo deste vídeo. Venham, vamos pensar juntos. Até a próxima.